this me. Beyonce, her Bahia. Hello, bonjour, mon ami. Então, hoje eu vim falar, por favor, ignorem o fato que tem um buraco na parede porque caiu. Mas hoje eu vim falar sobre o IELTS. O IELTS é o teste de proficiência do inglês. Bem, tem dois testes de proficiência. Não só dois, mas os dois mais importantes a gente tem o IELTS e o TOEFL. O TOEFL, ele seria mais utilizado em países como os Estados Unidos ou Canadá, mas pode usar o IELTS ou o TOEFL, independente, depende da sua universidade mais. E aí, eu realizei o IELTS há algum tempo atrás. Foi um pouco trágico, foi. Não recebi minha nota, graças a Deus, mas eu decidi falar um pouco aqui de como funciona a prova do IELTS. Então, basicamente, eu decidi me inscrever no IELTS, que é um pouquinho caro, inclusive, mas assim, a gente releva. E eu recebi lá um e-mail, né, quando eu finalmente me inscrevi, que eu botei lá minhas informações, eu recebi um e-mail de como eu poderia me preparar para o exame. Então eles dão alguns tipos de dicas de o que você precisa aprender para o exame. E lá também eu encontrei um aplicativo que é muito bom, que é o IELTS Prep, que ele tem, tipo, dicas de gramática, dicas de pronúncia. Eles também mostram pra você como é que funciona cada parte da prova, pra você ter uma lógica e não ter nenhuma surpresa no momento. No caso, essa parte não é interessante, já que todo mundo vai receber. O que é realmente interessante é o momento da prova. Porque assim, a prova, ela vai avaliar os 4 métodos, né, que tem lá, falar, ouvir, escrever e ler. Basicamente, eu pedi para o consulado britânico para realizar a minha prova o quanto antes, porque eles dizem que a prova de ouvir, oral, sei lá, ela não é necessariamente ao mesmo tempo das outras provas, porque depende da existência de um indivíduo que esteja lá para te avaliar. Mas como eu morava em João Pessoa, eu tinha que ir em Recife, eu pedi para eles fazerem no horário mais próximo possível e eu consegui fazer pela manhã, 8 horas, sendo que minha prova era 13. Então eu cheguei lá, tava dizendo que eu deveria chegar cerca de 15 minutos antes, mas eu cheguei um pouquinho mais cedo. Eu fiquei esperando na cultura inglesa, que é onde você realiza o teste, até que eu fui chamada. Na verdade, antes de ser chamada, eles pegam minha identidade, que no caso foi a minha identidade, porque precisa ser o mesmo documento que você utilizou na sua inscrição. Então, haviam pessoas que estavam utilizando seus passaportes, mas aquela pessoa, no momento de se inscrever, ela utilizou esse documento. Eu usei a minha identidade, eu dei a ela, ela reconheceu quem eu era e me levou para uma salinha. Nessa salinha você tem que, tipo, guardar todos os seus documentos, tudo. Na verdade, não documentos, você tem que guardar tudo que você tem. Se você tem uma caneta, você não pode usar, porque é a caneta do IELTS. Se você tem celular, tem que deixar lá, tudo dentro de um plástico, tipo Enem. Mas é um negócio mais básico. Aí você entra lá e você tem que tirar uma foto também. Tudo isso é pessoas falando inglês com você, tipo assim. Não exatamente. Aí eles pedem pra tirar o óculos, que foi tipo, meu Deus, você quer me deixar cega, né? Mas eles mandam. E aí você é chamada pra uma salinha onde você vai estar, só vai estar você e o avaliador, uma pressão total, entendeu? O avaliador, que no meu caso, foi um cara britânico, velho. Mas ele foi fofo, mas tipo, ele ficou sorrindo o tempo inteiro. Eles disseram que, tipo, outro cara, que eram 2 caras fazendo avaliações, não sorria em nenhum momento, ele parecia, tipo... O meu, ele até tentou se envolver, entendeu? Ele mandou, tipo, eu calar a boca no momento, porque eu falava muito. Bem, foi uma bosta pra mim. Porque, assim, eu senti que, como eu não tinha me preparado, porque eu não me preparei pro teste, eu não sabia exatamente o que eu deveria falar. Eu falei com uma linguagem muito de rua, ou com a linguagem que eu uso até em português, falando muito tipo, que é tipo like.
entendeu? Sem um contexto certo, sem usar as palavras que eu tinha aprendido, palavras assim mais acadêmicas, therefore, que eu tinha me preparado na área da escrita, que foi o único que eu me preparei, foi escrever, eu não consegui usar no momento. São um conjunto de perguntas que inicialmente é totalmente aleatória. As perguntas, tipo, ele me perguntou assim, você gosta de perfumes? Você utiliza perfumes? Que tipo de perfumes você utiliza? E você tem que sempre estar falando pra, tipo, criar uma conversa e ter um momento. Porque ele vai estar gravando, ele vai ligar o gravador, ele vai estar lá ouvindo você, mas ele vai estar com o gravador e com o caderninho dele, fazendo as perguntas pra você. E você tem que estar respondendo tudo que ele fala. E você fica, tipo, ai, Senhor Jesus. E aí, tem momentos que você não lembra, aí fica um silêncio e, tipo, o gravador tá funcionando. Você fica, meu Deus, calma, paciência. Moço, desculpa. Aí ele sorri pra você, ou não, porque ele pode ser um cara péssimo. E é isso. Aí, no final, ele faz uma pergunta que é tipo assim, ele te dá 2 minutos pra criar uma resposta, sabe? Ele te fala um tema e ele te dá uns 2 minutos pra criar a tua resposta. E aí ele te dá um caderninho, uma caneta, nem dá tempo de escrever nada. Porque, mano, é tão rápido. E aí a minha pergunta foi, tipo, se eu conheço algum amigo estrangeiro que conseguiu... Não, algum amigo que conseguiu aprender uma língua muito bem. E aí você começa a falar por, sei lá, por um longo tempo sobre esse tema constante. Você tem que falar, tipo, pra não ficar um silêncio terrível, você fala tudo que vem na sua cabeça, mesmo que não tenha sentido. Tipo, a menina que eu conheci lá, o tema dela não foi esse, foi com relação a uma comida que é muito comum em questões, tipo, em festas no Brasil. Ela falou sobre bolo, uma coisa que é comum, porque ela teve que falar sobre, tipo, como é que faz um bolo, quais são os negócios do bolo. Tem que ser uma coisa que você saiba falar, entendeu? Eles fazem perguntas muito aleatórias pra saber se você tem um repertório de vocabulário pra falar sobre tudo aquilo, tipo, perfume, mano, amigo estrangeiro, bolo, comida, por que você tá fazendo esse negócio? Se você acha, ele fez uma pergunta também, tipo, se eu acho que é possível um estrangeiro obter fluência, esse tipo de coisa, basicamente. Então, essa foi a primeira fase do teste, a fase do teste oral, que é você e a pessoa que tá te ouvindo, juntamente com o gravador, realizando um conjunto de perguntas. Você vai respondendo, você sempre tem que estar falando pra ter uma continuidade na conversa. É isso. Hello, salut. Então, eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. É isso, basicamente aí. Assistam, comentem. E se tiverem alguma dúvida, podem me mandar. Hasta luego, maticas, maticos.